convidar você a pegar a sua Bíblia. Vamos ler o estudo da mensagem de hoje. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 9. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 9. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai te surpreender. Você não será abandonado. Você não será abandonado pelo Senhor. Glória a Deus. João, capítulo 9, no verso 1. Em cima disso, que nós acabamos de falar agora, essa semana eu já disse aqui aos irmãos, e essa semana eu já vou estar assinando o contrato da venda da minha casa lá em Mauá. Então agora eu vou ter 60 dias para sair da casa e estar aqui em Itaquera. E sabe o que é bênção, irmãos? Que a minha casa, olha só, quando Deus é com você, eu quero dar esse testemunho para você acreditar nessa palavra que eu estou dizendo para você. Deus vai te surpreender. Eu, desde janeiro, desde dezembro, na verdade, quando Deus falou comigo, olha, vai para uma nova terra, em janeiro decidimos que seria Itaquera, eu já queria estar morando aqui, mas Deus não me abriu as portas da venda da minha casa. Os irmãos sabem, acompanharam todo o meu drama aqui, outros que vieram comigo já mudaram para cá e eu ainda não. Você sabe do meu drama entre aspas, né? A venda da minha casa não aconteceu no início do ano, não consegui comprar a casa, e agora, você que está acompanhando o noticiário, você sabe que os imóveis estão parados. Não está se vendendo imóvel. Não está. Aquele preço exagerado de imóvel, agora quem está vendendo tem que baixar. Ou você baixa ou fica o imóvel lá parado. Pode, quando você estiver andando, ver quantos apartamentos, edifícios, não fala apartamento, edifícios estão vazios. Foram levantados e estão parados aí. E agora veio a chamada crise. Claro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí nessa chamada crise, nesse momento agora, 6 meses, ainda em janeiro, estava em alta. Mas agora junho, julho, o que acontece? O imóvel está em baixa. Então agora a vez é do comprador. Então você que vai comprar imóvel, você tem um poder agora. Porque o cara ele quer vender. Se ele quiser vender, ele vai vender. Então eu cheguei no comprador, um imóvel que era 350 mil, eu falei, olha, eu dou 325. Ele, fechado. Então o que era 350 ficou para 325. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre os seus filhos, irmãos. Deus vai te surpreender. Deus vai usar a crise como uma oportunidade até para o seu crescimento e para a sua prosperidade. Não fica com medo da crise, não. Não fica. A crise Deus vai usar para te abençoar. Deus vai abrir portas para você. Deus vai colocar conexões, pessoas, vai abrir portas no seu caminho. Pode ficar tranquilo, Deus vai te surpreender. Acredita nessa palavra. Como eu disse, não precisa acreditar em mim. Acredite na palavra que eu estou dizendo sobre a sua vida. Amém? Amém. Vamos ler o texto da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 9. Chegamos no capítulo 9 hoje. Glória a Deus. Acompanha comigo a leitura. O texto da palavra diz assim. Vamos ler o capítulo 9 inteiro. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Diga assim comigo, a noite virá. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Simples assim. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus, os que dantes fora cego, e era sábado, dia em que Jesus fez o lodo e ele abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegara a ver? Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros,
como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho? É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade ele tem, ele falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus? Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que ele fez? Como te abriu os olhos? E ele lhe respondeu: já vos disse e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo deles és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos onde ele é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. Contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos e subsiste o vosso pecado. Diga amém. Levante a sua mão direita aos céus, ore assim comigo, diga assim: Senhor, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, por Deus enviado, por amor a mim. Creio que Jesus é o Filho de Deus. Creio também na igreja como corpo de Cristo. Creio no Espírito enviado por Jesus como promessa para ser o meu consolador e guia. E creio também na palavra de Deus, na Bíblia, como palavra de Deus, como Espírito, como vida. E por essa razão eu abro o meu coração para receber a tua palavra, a tua influência, o teu conselho, a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode estar sentando, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Baseado nesse texto que nós acabamos de ler, João capítulo 9, o tema da mensagem hoje é: eu era cego, mas agora eu vejo. Diferente o tema, né? Eu era cego. Como assim? Eu era cego, mas agora eu vejo. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Como assim? Nós vemos então que no capítulo 9, a ênfase, a história toda do capítulo 9 é em torno de um homem que era cego e que agora está vendo. João, nós estamos estudando João, e João, cada milagre que Jesus operava, ou cada situação que Jesus acontecia ou participava, era uma parábola encenada.
Você sabe que a Bíblia tem parábolas contadas por Jesus. Tem a palavra do trigo, tem a palavra dos talentos. São parábolas contadas, ilustrações, metáforas, na qual tem um significado espiritual por detrás. No Evangelho de João, as parábolas não são contadas. Elas são vividas, ensinadas. E cada experiência e circunstância em que Jesus está envolvido tem um princípio espiritual por detrás. Nesse momento, nós vimos aqui no capítulo 8, nós vimos a respeito do pecado. Toda a celeuma, discussão, debate foi pregado domingo passado, aqui o Martins esteve pregando, a respeito do pecado. Agora no capítulo 9, chegamos, o assunto é o homem que era cego e agora está vendo. É interessante que a Bíblia nos dá referência a respeito de cegueira. E o significado dessa parábola ensinada aqui por Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, quando aqui Jesus cura esse cego, Jesus, em outras palavras, ele está ensinando uma parábola. Ele está dizendo, existe uma cegueira espiritual. E ele mesmo diz, olha, eu vim para que aqueles que não veem, vejam. E aqueles que porventura acham que estão vendo, não vejam. Mistério é esse. Mistério está explicado na própria Bíblia. Estudar a Bíblia é muito simples, é muito simples. O que precisamos é ter o espírito de revelação. Então diga assim comigo, que haja sobre mim o espírito de revelação. Amém. Porque a Bíblia, ela é explicada pela própria Bíblia. Então nessa parábola, quando Jesus conta, olha, a respeito da cegueira, ele está dizendo a respeito do Deus desse século, que é o demônio. Quem é o Deus desse século? Satanás, porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo pertence ao maligno. Então, quando Jesus está dizendo aqui a respeito da cegueira, o ponto principal, o princípio espiritual a ser ensinado aqui é a respeito da cegueira espiritual. Então, Satanás, que é o príncipe desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que eles não recebam a luz do evangelho. E durante toda a ensinação vivida aqui por Jesus, era um homem cego, literal, de fato era cego. No entanto, Jesus está debatendo com o povo religioso, que está resistindo às boas novas. O que é o evangelho? O que é o evangelho? É a boa notícia. Então os judeus religiosos resistiram. Então eles religiosos achavam que estavam vendo, mas não viram. E aqueles que não viam, passaram a ver. Então nós vamos ver nesse texto, nessa mensagem de hoje, qual é a importância disso. Porque ainda em outra referência... Opa, o que aconteceu? Em outra referência, em Atos capítulo 26, verso 18, diz assim, olha, o propósito de Deus, para lhes abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Então qual que é o propósito de Deus? Abrir os nossos olhos. Então o propósito de Deus é sim, abrir os nossos olhos. Você deve pensar nesse momento, aqui nessa manhã, a maioria aqui já teve um encontro com Cristo. Quantos aqui já tiveram um encontro com Cristo? Então você passou por essa experiência aqui, de ter os seus olhos abertos, onde você se converteu das trevas lá do pecado e veio agora para Deus, a fim de receber a remissão do pecado, que é o perdão dos seus pecados, e a herança, porque tem um tesouro no céu, você vai receber. Pastor, mas o que eu fiz? Nada para merecer. A mesma herança que Cristo recebeu, você também vai receber, porque nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, é a vontade de Deus nos abrir os olhos. Então, quando você teve um encontro com Cristo, você passou por essa primeira experiência. Legal, show. Mas, no entanto, nós podemos, ainda na caminhada com Cristo, já tendo um encontro com Ele, permanecer cego. Diga misericórdia. Portanto, a luz de Deus, nós necessitamos dela todos os dias. Já aconteceu com você situação assim? Deixa eu contar uma cena. E para ver se já aconteceu com você. De às vezes alguém chegar em você, ou seu cônjuge, ou seu líder, ou alguém falar para você, olha fulano, não faça isso, olha você precisa mudar isso, nisso, aquilo, outro. Aí você, no calor, né, do aconselhamento ou discussão, você se defende. Não, eu fiz isso por causa do outro. Não, é coisa da sua cabeça. Geralmente as pessoas dizem isso, né? É coisa da sua cabeça, né? Quantos aqui já falaram isso? É coisa da sua cabeça. Aí tá no calor, você retrucou,
resistiu, mas aí depois passaram-se alguns dias, aquietou a alma, aí você deixou a luz de Deus entrar, aí você caiu a ficha. Não é que ele tem razão? Os mais humildes retornam e falam assim: Tiago, me perdoe, você tem razão no que você está falando. Agora os mais orgulhosos, olha, Deus falou comigo. Eu tenho que mudar nessa área. Ele está sendo orgulhoso, filho. Seja humilde o suficiente para reconhecer que Deus usou então a vida do irmão lá. Olha, você tem razão naquilo que você estava falando. Olha, você tem razão naquilo que você estava dizendo. Ou seja, a luz, você deixou a luz entrar. Portanto, a luz nós precisamos todos os dias. Essa primeira experiência da luz você já teve, que é ter saído das trevas e vir para a luz. Amém? Você confirma isso? Confirma isso? Agora precisamos dessa luz todos os dias, porque ainda estamos em obras. Estamos em obras. E o melhor de Deus ainda está por vir. Você crê? Eu creio, eu profetizo isso, que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida, Josué. Amém. Então, vamos aqui observar nesse texto. Vamos ver primeiro a condição do cego. Nós podemos observar a condição do cego. O cego nessa história sou eu e você. Então, o cego, ele ilustra a minha vida e a sua vida. Então, qual que é a condição do cego? Qual que era a sua condição? Primeiro, ninguém o percebia. Geralmente é assim, o pecador ninguém o percebe. Ninguém o percebe. Olha o texto, João 9:1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E alguns ainda falaram assim, que o conheciam de vista apenas. Nunca ninguém tinha ido até esse cego. A vida do pecador é assim, nós estávamos em pecado. Aí, a experiência aqui, essa experiência, é quando Jesus te viu. Você estava lá, numa boa, antes de ter um encontro com Cristo. Estava numa boa, praticando no mundo do pecado, satisfazendo os desejos da sua carne. Até que um dia você teve um encontro com Cristo. E aí, de repente, aí Satanás e todo o inferno começou a vir contra você. Porque antes você era pecador. Então ninguém estava te vendo, nem o diabo estava te vendo. Mas teve um dia, Deus te viu. Deus, ele te viu. E por amor ele enviou Jesus e Jesus veio até você. O fato é, a minha condição é, ninguém me percebeu. Essa é a nossa condição, é aí que entra a graça. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que viu você e te escolheu. Essa é a condição. Você só apenas permitiu a luz de Deus entrar em você. Você permitiu que Jesus, quando te viu, entrasse no seu coração. Eu me lembro da minha experiência quando eu me converti, e talvez essa tenha sido a sua experiência também. Quando eu me converti, tive uma experiência com Cristo, aí estava eu conversando com o meu pai espiritual, estávamos na estação de trem, conversando e tal, né, sobre vários assuntos. Aí vem um homem meio assim, né, trançando as pernas, aí ele dá a volta assim em nós, aí eu já achei estranho aquilo, né, aí já comecei a ficar arrepiado naquilo, né, novo convertido. Aí ele continuou, deu mais uma volta, ele chegou, apontou assim para mim: e você, Márcio, o que você quer? Na hora, o neguinho aqui ficou branco. Aí eu paralisei, congelei. Novo na fé, não entendi. Eu percebi que estava acontecendo algo espiritual ali, pelo fato de eu ter me arrepiado. E aí meu pai espiritual, no momento, percebeu, mais maturidade na fé que eu na época, repreendeu, em nome de Jesus, arreta-te agora, demônio. E o cara saiu, trançando as pernas e foi embora. O que foi aquilo? Até o dia em que eu não tinha o encontro com Cristo, quem eu era? Ninguém. Até para o diabo eu não era ninguém. Por quê? Eu comia do pão que ele estava amassando. Mas no dia que eu tive um encontro com Jesus, aí alguém me percebeu. Jesus veio ao meu encontro. E agora eu sou notado por todos e até pelo inferno. Agora, foi interessante, eu me lembro da frase que meu pai espiritual disse: agora, Márcio, tem um cartaz seu lá no inferno, procurado. Tem um cartaz seu, Tatiana, lá no inferno, procurado. O inferno agora nota você. Antes ninguém notava. Já viu aquela frase, cachorro morto ninguém chuta? Já viu isso? Você não está mais morto, você está vivo agora. Por essa razão que o diabo quer chutar você, quer passar a rasteira, passar o rodo. Por essa razão, porque a sua condição e a minha condição era, antes, ninguém nos percebia. Quem éramos nós? Ninguém. Simplesmente o Senhor veio ao nosso alcance. Amém? Diga glória a Deus.
Aleluia, que o Senhor veio ao nosso alcance. Outra condição nossa também, que ninguém nos percebia, e também éramos como pecador. No verso 2, olha a pergunta que os discípulos fazem. Isso aqui são os discípulos perguntando para Jesus. Jesus, interessante que não foram os religiosos, foram os discípulos. Olha só, Jesus, quem pecou? Este ou seus pais, para que esse nascesse cego? A condição, quando nós nos encontramos com Jesus, ninguém nos percebia. Também éramos como pecador. Agora, um outro preconceito que muitos julgam quando assim se convertem é o seguinte: é tentar justificar um mal ou uma porta que fechou, dizendo assim, alguém tem culpa. Olha, esse aqui, sabe quando o irmão bate o carro, aí vem um outro e fala assim, a primeira pergunta que ele faz assim, irmão, você deu dízimo nesse mês? Porque ele já quer justificar. Quem pecou para você ter batido o carro? Os discípulos estão nesse conceito. E isso acontece na igreja, sim ou não, irmãos? Acontece. Tem pessoas que não têm a luz. Então, elas simplesmente, aqui no primeiro momento, elas estão, os discípulos, pessoas chegadas de Jesus, ouvindo, estavam na escola, no CME de Jesus, e perguntam, e é interessante, né? Ele pergunta, Senhor, quem foi que pecou? Foi os seus pais? Então eles estão atribuindo o pecado primeiro aos pais do menino. Então tem aqueles que dizem assim, sabe por que eu sou assim? Por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa dos meus antepassados. Justificam a sua condição atual no passado. Agora, olha o que diz a Bíblia, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Ezequiel, capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então preste atenção, você vai prestar conta do seu pecado. O seu pai pecou, sua mãe pecou, a condição do passado é justificativa para a minha condição atual? Não, de forma alguma. Os discípulos estão tentando justificar. Esse homem é cego porque o pai dele pecou. Olha, irmãos, eu sei que nossos pais talvez não tiveram sabedoria e talvez tiveram atos ou momentos, circunstâncias ou palavras que tenha machucado e influenciado a sua alma. A sua alma. Mas não que o pecado dele seja justificativa para a condição sua atual. Não é justificativa. De maneira alguma. Aqui em Ezequiel está bem claro que cada um prestará conta do seu pecado. Agora, nesse processo, após ter se convertido, nós temos que permitir a luz de Deus entrar para que Deus venha restaurar a nossa alma. Então, que nós venhamos a perdoar o nosso pai que abandonou, a nossa mãe que rejeitou, as palavras que foram ditas. Então, aí é outro processo. Não tem nada a ver. Mas tem aqueles que justificam. Eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim por causa da minha mãe. Diga misericórdia. Ainda, em outro momento, no verso 34, aí, os discípulos perguntaram assim, tu és nascido, discípulo não, os fariseus, falaram assim, tu és, a respeito do cego, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós. Então, outra atribuição que eles dizem aqui, olha, você nasceu pecador, você veio desde o ventre da sua mãe. Aqui não está claro, mas tem aqueles que na nossa época atual atribuem, são os espíritas, atribuem o seguinte, sabe por que eu estou vivendo assim? É porque na vida passada, no karma passado, né, a minha vida sofreu muito, então eu estou pagando agora. Mas peraí, o sujeito está pagando por algo que ele não fez, nem se lembra que fez? Diga misericórdia. É interessante que o debate parece estar levando para essa linha, parece ser um debate teológico. Quem pecou? Este ou aquele? Foi no passado? Foi a mãe? Foi o pai? Foi o karma do passado? Interessante que Jesus, e aqui a gente aprende, nunca entre num debate teológico. Jesus, ele não entrou no debate teológico. Você vê que Jesus perguntou, quem pecou? Mas qual foi a resposta de Jesus? Não foi seus pais. Este nasceu cego para que Deus seja glorificado. Vamos aprender a primeira lição aqui. Nunca entre no debate. Nós estamos falando sobre eu era cego e agora vejo. Mas aqui nesse texto nós podemos tirar esse princípio também. Porque após você se converter, o que vai acontecer? Os muitos debates teológicos. As pessoas vão te argumentar, vão te arguir, vão tentar te persuadir, vão tentar, roubar a sua fé, com debates teológicos, com heresias, com mentiras, com opiniões e conceitos humanos.
se você não tiver a firmeza, então o que vai acontecer? A pessoa é levada pelo vento de doutrina. Por quê? Porque ainda é criança, ainda é matura, ainda não tem fé, não teve a experiência. No caso aqui do cego, a pergunta não foi feita para o cego, mas foi feita para Jesus. Jesus era o líder. Mas olha assim, aconteceu algo, então perguntaram para o líder. E aí? Por que esse pecou? Eu recebi uma historinha e sempre as pessoas falam, por que tem que dar dízimo na igreja? É um debate teológico. Uns dizem, porque o dízimo ficou lá para o Velho Testamento, agora nós estamos na graça, e a graça aboliu. Olha, eu vou te dar uma historinha. Você poderia responder teologicamente. Você vê que a resposta de Jesus não foi na resposta teológica. Jesus não respondeu, Jesus foi direto para a árvore da vida. Olha, esse nasceu para a glória de Deus. Então por que eu dou dízimo? Olha, para que Deus seja glorificado, porque eu acredito na igreja. Ponto. Não entro no debate teológico. Eu poderia dizer, olha, você está dizendo que o dízimo estava só na lei? Mentira. O dízimo é antes da lei, é antes de Moisés. Jacó foi o primeiro a dar o dízimo, e Jacó é antes de Moisés. Então é equívoco. Poderia entrar no debate teológico, mas não precisa. Uma certa vez, numa historinha, uma mulher virou para um homem assim, o cara já era 15 anos, já convertido, e ela, tentando roubar a fé, na opinião, falou assim para ele, quanto tempo você é crente? Ele, 15 anos. E você dá o dízimo? Sim, sou fiel ao meu Deus. Ah, é? E quanto tempo você dá o dízimo? 15 anos. Aí ela fez, e quanto que é? Falou, ela fez umas continhas lá e tal. Falou, você sabia que nesses 15 anos que você dá o seu dízimo, você já poderia ter comprado uma Ferrari? O cara parou assim, em silêncio, e perguntou assim para ela, você dá o dízimo? Ela, não. Você tem uma Ferrari? Não. Então, deixa eu com minha fé, eu continuo sendo fiel ao meu Senhor. As pessoas vão vir com debate teológico, mas tudo para quê? Para tentar confundir, não chega a lugar nenhum. As pessoas vão perguntar, por que tem que batizar? Já aconteceu uma certa vez, uma outra ocasião, aqui nós praticamos a ceia somente com aqueles, a ceia, existem 3 tipos de ceia. A ceia livre, qual que é a ceia livre? Quem é batizado e quem não é batizado pode participar. Existe a ceia restrita, que é somente aqueles que são batizados que podem participar. E existe a ceia ultra restrita, que é somente os membros da igreja local que podem participar. E você sabe que em nosso culto, quando acontece a ceia, eu sempre falo, você que já é batizado numa igreja evangélica, você pode participar da ceia. Ou seja, a nossa ceia é a restrita apenas a quem já é batizado nas águas. E uma pessoa ficou ofendida. Como? Isso é acepção. Por que eu não posso tomar a ceia? A pessoa quis entrar no debate teológico. Eu, como já estava estudando João, eu falei assim, já fui direto para a árvore da vida. Você está me perguntando por que você não pode tomar ceia? Eu pergunto a você, por que você não é batizada? Aí ela ficou assim, não, aí ela tentou justificar, não, é porque não me incentivaram, aconteceu isso, aquilo outro. Mas por que você não é batizada? Insisti na pergunta. E sabe qual é o final da história? A pessoa vai se batizar hoje à noite. Árvore da vida. Não entre no debate teológico. Vá para a árvore da vida. As pessoas vão tentar. Por que você faz isso? Aqui é sempre o porquê. Eles querem ouvir. Para quê? Para tentar te pegar. E você sabe que até o diabo também usou a Bíblia com Jesus para tentar pegá-lo. Senhor, Jesus, se tu és o Filho de Deus, vamos lá, transforma essas pedras em pães. Então cuidado com o debate teológico, cuidado com crentes aí fora amargurados, frustrados. Esses são usados por Satanás também, ainda que sejam filhos de Deus, podem ser usados por Satanás. Diga misericórdia. Então, muito bem, essa é a condição que nós estávamos. Ninguém nos notava, até nós temos um encontro com Jesus. Nos convertemos, porque éramos pecador. Nesse processo, existem muitos debates teológicos. Agora, a condição para receber a luz, porque nós estávamos nessa condição. Agora queremos receber a luz todos os dias. Quantos querem receber a luz de Deus? Então, vamos lá. Primeiro, recebendo a condição da luz. Letra A, recebemos a luz pela vida. No verso 5, Jesus diz assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, quando a vida de Deus entra em nós, esta vida se torna luz em nós. Então, você já tem uma medida da luz. Se você entregou a sua vida a Jesus, então você já tem a luz dentro de você. O que temos agora é permitir com que esta luz brilhe dentro de nós. Mas você já tem toda a condição para receber a luz de Deus. Nós temos aqui
essas lâmpadas. Só o fato de ter a lâmpada não significa que vai ter luz. Sim ou não? Eu tenho a lâmpada, mas para ter a luz, o que eu preciso? Da energia elétrica. Preciso primeiro das águas lá na hidrelétrica fazer girar o motor. Depois eu preciso de corrente elétrica e apertar o interruptor. Então existe condição. Ainda que a luz já seja dada, você precisa de algumas condições. Então a luz já foi dada. Quando você aceitou a Cristo, quando você entregou a sua vida, a luz já foi dada. Você não precisa fazer mais nada. O que você precisa agora é permitir com que essa luz brilhe dentro de você. E como que essa luz vai brilhar dentro de você? Ela precisa brilhar através da vida de Jesus. Então você já tem a vida. Olha só comigo, acompanha comigo, verso 6. Dito isto, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Muito bem, o que significa esse trecho aqui? Primeiro, Jesus cuspiu na terra e fez uma lama com a saliva. Primeiro, o significado da lama. Você sabe que o homem foi feito do pó. Então, em Romanos capítulo 9, verso 21, fala que o homem, a humanidade, veio do pó. E em Gênesis fala que o homem foi criado do pó. Agora, o que acontece aqui? Jesus, ele cuspiu. O fato de Jesus ter cuspido foi uma única experiência espiritual que aconteceu em toda a Bíblia. O fato de Jesus ter cuspido significa, o cuspe aqui de Jesus significa algo que está saindo da boca dele. Então o que sai da boca de Jesus é vida. Então nós precisamos daquilo que sai da boca de Jesus. Em João capítulo 6 nós já estudamos quando os discípulos, Jesus na verdade estava confrontando e uma turma de discípulos abandonaram a Jesus porque Jesus diz que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue não é digno de mim. Então, alguma turma de discípulos o abandonou. Jesus vira para todos os demais e diz, e vocês vão me abandonar também? E aí Pedro diz, não, Senhor, para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E aí logo em seguida, João 6,63, Jesus diz, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. O que sai da palavra da boca, da boca de Jesus é a palavra. Diga assim comigo, a palavra. Então, quando Jesus aqui cospe, ele está demonstrando nessa ilustração de cuspir, que significa o seguinte, você precisa da palavra. O homem, nós fomos feitos do pó, temos a luz dentro de nós, mas precisamos agora da palavra de Deus dentro de nós. Eu estou falando agora a respeito da condição para você receber a luz já está dentro de você, mas você precisa permitir com que essa luz brilhe dentro de você. Mateus 4,4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Tremendo isso. E aqui Jesus usa uma saliva para curar a cegueira do homem. Jesus usou uma saliva. Imagina o poder que tem a palavra de Deus na sua vida. Salmo 19, verso 7 diz que a palavra, a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Só a palavra de Deus pode restaurar as suas emoções e fazer com que você pense alinhado com a vontade de Deus. Ou seja, que você saia daquelas trevas, mesmo já estando em luz. Como eu disse e repito, mesmo você já estando em luz, você ainda pode estar em trevas, cego em determinada área, circunstância ou opinião. Então, como que eu vou mudar? Permitindo a palavra de Deus. Então, quando Jesus faz da sua saliva com lodo, ele está dizendo, olha, todo homem precisa da palavra de Deus. Além disso, nós também precisamos do Consolador. Olha o que diz o verso 26 de João 15. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Muito bem. Jesus falou para o cego, olha, vai, ele untou os olhos com o cuspe, com a saliva, e falou, vai até aquele tanque de Siloé. O significado do tanque é enviado. Está aí na sua Bíblia. Siloé, que significa enviado. Quem foi enviado por Jesus? O Consolador, o Espírito. Então, quando Jesus diz, vai até o tanque, ele estava dizendo, olha, você não basta apenas ter a palavra, não basta apenas ler a palavra, você agora precisa do Espírito de Deus na sua vida também. Você precisa do Consolador sobre a sua vida. E o interessante é que você já percebeu aqui, toda vez quando nós vamos
fazer aqui, compartilhar o estudo, eu faço essa oração. Deus, nos dá o espírito de revelação e de sabedoria. Você deve fazer essa oração, você deve tomar essa oração para a sua vida. Quando você vai ouvir a mensagem, quando você vai ler a Bíblia, quando você quer compreender uma vontade de Deus em alguma determinada área, você tem que pedir a Deus, Deus, me dê o espírito de revelação, que é o Consolador, que por meio de Jesus já foi enviado e a promessa já se cumpriu nas nossas vidas. Amém? Então precisamos do Consolador. Depois de recebermos a palavra, o que precisamos é do Espírito Santo iluminando a nossa vida. Agora, muito bem, estamos falando da condição. Ok, reconheço que Jesus, eu tenho a luz, permita essa luz entrar através da palavra. Oro e peço o Espírito Santo para iluminar a minha vida, que é o Consolador. Agora, a outra condição, agora eu preciso ter obediência e fé, para continuar recebendo a luz de Deus, para deixar de ser cego e agora ver. Preciso da palavra, preciso do Espírito e preciso da obediência e fé. Porque não adianta, está escrito, mas o camarada não obedece, não acredita, não vai adiantar nada. Olha só o texto, o exemplo está aqui, ó, verso 7, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, se ele não tivesse ido, ele não iria voltar vendo. Qual que é a condição aqui? Ele obedeceu às palavras de Jesus. Sempre que deixamos de obedecer, a nossa situação se torna pior ainda do que era. Porque se este homem não tivesse obedecido, como que ele ia ficar? Se ele era cego, agora ele ia ficar cego e com lama nos olhos. Ele ia ficar cego e com lama nos olhos. Quando Deus fala ao seu coração, quando a palavra de Deus vem, o Espírito iluminou, agora precisa do próximo passo, obedecer e ter fé. Mas se você não obedecer, então a sua condição vai ser pior do que era antes. Antes era alguém cego, agora é alguém cego, e que está com a palavra, está com o Espírito, mas não obedece. A condição dele é pior. É pior a condição para ele. Por quê? Porque ele conheceu a verdade e, como eu disse, em Apocalipse 19, fala da boda do Cordeiro, mas antes de participarmos da ceia, todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Haverá um tribunal. O crente não vai passar pelo julgamento. O julgamento é para aqueles que não são salvos. O tribunal é para os crentes. E no tribunal, cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Cada um vai ser julgado segundo a luz que recebeu. Aí, o pastor Claudeir recebeu aquela luz, pregou, creu, mas não obedece e não tem fé. O que vai acontecer? A condição agora é pior. Por quê? Era cego, só que agora é cego e também não está praticando. Agora, interessante também que, falando para quem é novo convertido, o fato é, Jesus disse, olha, vai até aquele tanque e se lava. Esse lavar nas águas também aponta para o batismo. Quando no batismo nós abandonamos o velho homem, todas as suas práticas, e o batismo hoje é o tanque de Siloé. Então você que já é batizado, de fato, você creu em Jesus. Não tem aqueles que também creem em Jesus, teve a experiência, foram para o encontro, aí no momento que nós falamos, vamos para o batismo agora, ele, não sei se eu estou preparado, não sei se eu quero. Falta a obediência e falta a fé. Ele já teve a palavra, recebeu o Espírito, e agora o que falta para ele? A obediência e a fé. Muitos resistem. Você conhece pessoas assim, sim ou não? Muitos resistem ao batismo, porque falta o próximo passo. É um exemplo. Agora vamos falar para a sua vida. Aí você está lendo a palavra, ou está ouvindo a mensagem, aí Deus falou, a palavra veio, o Espírito iluminou. Agora o próximo passo, saindo daqui, ou depois de ouvir, obediência e fé. Só depois de obedecer, e obedecer tendo fé. Não é obedecer assim, eu vou fazer, né, Deus, fazer o quê, né? E também não é fazer, obedecer. Essa semana eu vi um intelectual, a primeira vez que eu ouvi essa expressão, chamado ateu místico. Já ouviu falar nisso? Ateu místico? Alguém já ouviu falar? Essa é nova. Primeira vez, eu falei, curioso, eu continuei ouvindo a reportagem. Falei, ateu místico? Nunca ouvi, vamos ver. Onde ele vai chegar no raciocínio dele? E está passando aí num canal de TV uma novela chamada Os 10 Mandamentos. Está repercutindo aí. E esse ateu místico, primeiro, por que ele é ateu místico?
Ele é ateu porque não acredita em Deus, mas ele é místico porque ele acredita que existe alguma coisa espiritual por detrás das coisas, seja em qualquer coisa, seja umbanda, seja espiritismo, seja talismã, seja qualquer coisa, tem alguma coisa. Então, ele se contradiz quando ele diz que ele é ateu, ele acredita, mas ele é místico. Bom, deixa ele, tadinho, né? Deixa ele. Então, esse ateu místico, aí ele dizendo, olha, os 10 mandamentos são conceitos morais. Então, ele vê a Bíblia apenas como conceito moral. E tem pessoas que olham para a Bíblia também como apenas conceito moral. E aí ele diz assim, ó, eu não sou como os evangélicos, os crentes, porque eles obedecem a Deus com medo de Deus castigar. Aí eu falei, tadinho, não conhece nada de Deus. Nós não obedecemos a Deus com medo de Deus castigar. Nós obedecemos porque amamos ao Senhor e sabemos que a palavra que foi liberada é o melhor para a nossa vida. Porque os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são de paz e não de mal. Então não obedeça a Deus com medo dele te castigar. Deus não castiga. Claro que Ele te disciplina, se porventura você não obedecer. Vai vir a circunstância da disciplina, mas a disciplina é para te trazer de volta para o eixo. Eu já disciplinei meu filho na varinha, acredite. Já caiu na varinha, Tainá. Já caiu. Ele pegou um cofrinho, ele tem um cofrinho, nós estamos ensinando ele a celebrar, né, à medida que está economizando. Então, eu chego em casa, dou uma moedinha, aí na hora que ele coloca a moedinha, a gente bate palma, vibra, né? Estamos vibrando, ele tem que aprender, né? Que é bom poupar. E ajuda o pai também, né? Aí ele pegou esse cofrinho dele e tacou no chão. Meu filho, eu tenho percebido que ele tem um temperamento assim meio explosivo, assim, parece um pouquinho com o pai. E tacou no chão, falei, Felipe, pega. Aí ele não pegou. Felipe, pega, não pegou. Aí a varinha tem que vir. Porque houve desobediência e houve desacato. Então eu peguei a varinha. Na hora que eu peguei a varinha, ele entendeu. Mas eu falei, filho, mas sinto muito. Papai te ama muito, mas você vai receber uma varinhada. Desci a calça dele. Acredite, dói, né? Dói mesmo. Pá! Chorou. Mas agora ele tem respeito pela varinha. Quando ele vê a varinha, ele já muda. Então, quando Deus disciplina, é para que nós venhamos a temer. Eu quero o pior para o meu filho? Não! Eu quero o melhor. Deus é o nosso Pai espiritual. Você acredita que Deus é seu Pai espiritual? Amém? Então, obedeça. Deus falou? Deus tem falado com você? Quantos aqui Deus tem falado? Você já recebeu o Espírito de revelação, Tiago? Agora, o próximo passo. Obedeça e tenha fé. Diga para a pessoa que está do seu lado, obedeça e tenha fé. Obedeça e tenha fé. Esse é o passo para nós continuarmos recebendo luz de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora é interessante que depois de receber luz de Deus, nós nos tornamos enviados por Ele. Porque Ele não vai dar essa luz, não vai nos dar essa palavra à toa. Tudo é para um propósito. Então agora, olha o que acontece. O cego, ele saiu testemunhando. Então ele recebeu a luz, recebeu a cura. E agora ele está testemunhando para as pessoas. Então agora ele se tornou um enviado de Jesus. É assim que acontece comigo e com você. Quando você recebe uma luz, já aconteceu de você receber uma luz num texto ou numa mensagem, aí você sai compartilhando para todo mundo. Ou seja, você está testemunhando. Agora, quando você sai para testemunhar, alguma coisa vai acontecer também com você. Toda ação gera uma reação. E é bíblico. A primeira reação é a perseguição. No caso aqui deste homem que foi curado, ele foi perseguido pelos religiosos. E a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente. Tem aqueles que querem viver assim, eu sou crente, quando eu vou para a igreja, né? Fora da igreja, eu volto à minha vida normal. Então esse não vai ser perseguido. Mas aquele que quer, de fato, viver piedosamente, ele ama a Deus, quer fazer a sua vontade, quer cumprir, ele vai ser perseguido. Primeira coisa, vai acontecer a perseguição. Jesus foi perseguido e todos aqueles que querem seguir a Cristo também serão perseguidos. Esse homem, ele sofreu perseguição. Olha comigo no verso 34 aí, ó. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, nos ensina a nós? E o expulsaram da sinagoga. O expulsaram da igreja que ele praticava, que ele pertencia. É mais ou menos assim, no debate também, na conversa, é interessante que o povo falou assim: você, cego, é discípulo de Cristo?
Ele falou, eu sou, e vocês não são? Eu falei, não, nós somos discípulos de Moisés. Olha o debate da briga da religião. A perseguição acontece por causa da religião. Então tem aqueles que, ora, por vez, te perseguem, fala assim, você, Roosevelt, você traiu a nossa família, nós somos discípulos do catolicismo. Eles não falam discípulo do catolicismo, mas só falam, nós somos católicos, e você agora está seguindo aí essa seita, está seguindo os crentes. Pois é o debate, é a perseguição. A primeira perseguição começa assim. Começa assim. E o interessante é que na perseguição, ele foi abandonado até pelos pais. Porque os pais foram chamados. Fala aí, testemunha, esse menino é cego desde que nasceu? Os pais com medo, está aí no texto que você... Os pais com medo, ele tem idade, deixa ele falar por ele mesmo. Ou seja, esse aí não é meu filho. Se ele falar que Jesus é o Cristo, não é meu filho. Mas se ele falar que não é, é meu filho mesmo, é meu filho. Então, irmão, a perseguição vai acontecer de todos os lados. Em casa, fora de casa, daqueles que são religiosos, perseguição vai acontecer. Agora, no entanto, mesmo em meio à perseguição, o homem continuou testemunhando de Jesus. Olha o passo. Perguntaram para ele, o que aconteceu? Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Ele não veio tentando explicar o conceito. Olha, sabe o que aconteceu? A saliva que Jesus liberou simbolizava a palavra. Então, ele pegou a palavra, aí veio e pôs meu... Não, simplesmente fala o que aconteceu com você. As pessoas vão ver, vão notar, você está diferente. Tem um brilho diferente, você tem uma alegria diferente, você mudou o seu jeito, o que aconteceu? Não precisa você entrar em conceito teológico, como eu já disse. Apenas diga, olha, eu não sei o que me aconteceu, eu só sei que eu antes era bruto e agora me tornei uma pessoa mansa. O que aconteceu com você, Maria? Olha, eu não sei o que aconteceu comigo, eu só sei que antes era Maria Barraqueira, mas agora eu me tornei a Maria da Paz. Amém, meus irmãos? É tremendo isso. Devemos ser testemunha de Jesus. Devemos testemunhar. Você tem recebido Jesus, você tem recebido a palavra, tem recebido o Espírito, tem recebido a luz, tem obedecido. Agora o próximo passo é testemunhar. Testemunha a respeito do que aconteceu com você. Agora, nesse testemunho não precisa ter nenhum conhecimento teológico. Isso acontece com muitos, quando falam assim, aconteceu comigo também. Quando eu assumi a minha célula a primeira vez, no ano de 2000, eu liguei para o meu líder e falei assim, mas se vier um não crente, como é que eu faço? O que eu faço? O que eu falo? Eu estava preocupado porque o meu medo é o seguinte, eu não conheço ainda a Bíblia toda. E às vezes chegam pessoas e pensam assim, não, eu não tenho disposição, não estou preparado para ser um líder, para testemunhar, para evangelizar, porque eu ainda não conheço a Bíblia toda. Você não precisa ter todo o conhecimento teológico. Olha a vida desse homem. Perguntaram para ele, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E olha a resposta do homem. Ele é profeta. Ele nem confessou que Jesus era o Cristo. Ele apenas teve uma fé pela intuição. Então a experiência dele, e o que acontece com muitos que passam pelo encontro, a experiência dele, eles creem agora em Jesus, nem sabem o que aconteceu. Alguns chamam até Jesus de Genésio, chamam ele de Exodó. Não tem problema nenhum, ele é novo, porque a experiência dele ainda está no nível da emoção, está no nível da intuição. Então aqui essa conversão ainda é rasa, é superficial, ele nem sabe o que aconteceu. Isso aconteceu com você também. Na minha experiência, eu tive um encontro com Cristo, voltei para casa, eu só me lembro que eu cantava as músicas que foram cantar no encontro, cantava, porque você fica lá 3 dias ouvindo aquelas músicas, você sai cantando, né? Eu ficava cantando, mas de fato eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Não sabia que eu tinha que agora ser crente, não sabia que agora tinha que estudar a Bíblia, não sabia quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, não sabia que Jesus tinha morrido para mim, eu só sabia o que tinha acontecido comigo, que algo diferente aconteceu comigo. Então, no testemunho, você não precisa conhecer muito da Bíblia ou teologia, simplesmente confesse o que aconteceu com você, fale o que aconteceu com você. E nesse passo aqui é onde nós devemos abandonar a fé intuitiva. Por quê? É o próximo passo. O homem nesse primeiro momento falou, Jesus é o profeta. O que aconteceu com você? Não sei, eu fui lá no encontro com Deus, ele nem fala que foi Jesus, ele fala que foi encontro. Foi no encontro e algo aconteceu. Eu fui numa célula aí e algo aconteceu. Mas o próximo passo é você abandonar a sua fé intuitiva. Esse é o nosso desafio. Nós, como irmãos mais velhos na fé, de levar esses que estão se convertendo, que estão chegando, que vão batizar hoje, que se converteram, que Deus colocou para você cuidar, é para levarmos eles a abandonar essa fé intuitiva. O que é a fé intuitiva? É aquela fé em que ele está acreditando apenas no que ele sente.
No dia em que ele não sente mais nada, ele para. Ele sabe o que aconteceu com ele, mas ele está ali porque ele ainda está animado, está sentindo a paz, é a fé intuitiva. Mas olha o processo na vida desse cego. Verso 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou e lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Agora Jesus veio ao encontro depois que o homem foi expulso. Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tenho visto e é o que fala contigo. Então o cego afirmou, creio, Senhor, e o adorou. Uau! Ele abandonou agora a fé intuitiva. Creu em Jesus como Filho de Deus e adorou a Jesus. É aquele nível da fé onde a pessoa, ela não está mais, a fé dela não está mais baseada no líder da cela, no pai espiritual. Ela agora sabe quem é Jesus e ela vem para o culto porque ela sabe, eu vou ter um encontro com o meu Deus, com o meu Senhor, que está ali expresso pelo corpo de Cristo. Ela vem para a igreja porque ela vem para adorar, ela vai para a cela porque ela sabe quem é Jesus. Ela não vai mais e não segue mais apenas pela fé intuitiva. Então o próximo passo é que nós devemos abandonar essa fé intuitiva, que é a fé da emoção. E por fim, terminando no capítulo ainda 39, Jesus, no verso 39, Jesus diz assim, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Simplesmente, os fariseus eram orgulhosos e achavam que não eram cegos. Jesus agora vem como luz, mas nessa luz ele vem como juízo. Agora, Jesus, ele termina assim mais ou menos, parece que sendo duro, severo. Para aqueles que não veem, eu sou a luz. Mas para aqueles que acham que vêm e não veem, eu sou o juiz. E como juiz, a condenação é a morte eterna. Simplesmente, Jesus é a mesma luz. É interessante que lá no capítulo 3, João 3, Jesus falando para Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos, deixa eu ver se eu coloquei aqui, coloquei. Jesus falou assim para Nicodemos, a mesma luz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Parece estar contradizendo, quando agora Jesus está dizendo, olha, eu vim para juízo, mas ele é juízo para aqueles que acham que estão vendo e não estão vendo, ou seja, são aqueles orgulhosos. É a mesma luz. Jesus veio de fato para ser a luz desse mundo, para salvar a este mundo. Mas para aqueles que resistem a ele, aqueles que endurecem o coração, ele é juízo. É a mesma luz. A exemplo eu dou o sol. O sol é a mesma estrela, a mesma luz. Depende muito da condição dos materiais que recebem a luz. Se o sol cai sobre a cera, brilha e aquece a cera, o que vai acontecer com a cera? Vai derreter. Agora o mesmo sol, a mesma luz, cai sobre o barro, brilha e aquece o barro. O que vai acontecer com o barro? Vai endurecer, vai secar. É a mesma luz. Agora, a condição é diferente de quem? Dos materiais. Nós estamos aqui debaixo da mesma luz. Agora, a condição é a terra do seu coração. A terra do seu coração vai ser barro ou vai ser cera? Porque Jesus aqui ele encerra dizendo, eu sou juiz. Eu vim para aqueles que não veem, vejam, que tem um coração de cera, que se derretem, creem na palavra de Deus, recebe o Espírito, obedece e tem fé. Agora aqueles que ficam no debate teológico, resistem, acham que estão vendo. Já viu aqueles crentes desviados que dizem assim, eu conheço a verdade, eu sei tudo que você está falando. Aí Jesus vai ser juízo para ele. Não é mais luz de salvação, mas sim juízo. Amém? Diga misericórdia. Vamos colocar em pé nesse momento. E vamos orar para que essa luz seja a salvação de Deus sobre a nossa vida. Que sejamos encontrados pelo Senhor e que Jesus seja para nós, não juiz, mas a salvação. Mas para que Ele seja a salvação, precisamos ter em nós um coração de cera, um coração quebrantado, um coração disposto, um coração arrependido, um coração obediente, temente e cheio de fé. Coloque a mão no seu coração.